Quero convidar todos os irmãos que abram as suas Bíblias na Carta aos Coríntios, capítulo de número 14. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Carta aos Coríntios, capítulo 14. Hoje nós vamos do verso de número 13 até onde o Senhor permitir que a gente caminhe, dando continuidade no assunto dos dons espirituais. Glória a Deus. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 14, a partir do verso de número 13: pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Meus irmãos, a gente segue aqui no capítulo 14 a continuidade do assunto de Paulo a respeito dos dons espirituais e da forma como os dons edificam uma congregação cristã. E nós vemos aqui no versículo de número 13 que Paulo concentra a sua atenção no dom de línguas, mais precisamente naquela manifestação dos dons, quando o dom de línguas ele é dirigido para a igreja, seja através de uma oração, seja através de um cântico, seja através de uma mensagem que foi falada em língua estranha, mas que não teve a interpretação. É muito importante a gente fazer essa distinção, meus irmãos, em todo o capítulo 14. Há aquela experiência em que o crente fala em línguas no momento devocional dele com Deus ou no culto. Por exemplo, a gente está aqui, o culto está caminhando, um irmão sente aquela alegria e fala em línguas espontaneamente. Ele e Deus. Não é essa língua que Paulo está falando. O que Paulo está falando aqui é quando uma mensagem em línguas é direcionada para a igreja, como se fosse uma profecia que não foi interpretada. Esse é o assunto de Paulo aqui. Então, quando isso acontece, aquele que fala essa língua estranha, ele deve orar para que a possa interpretar. Por que isso, meus irmãos? Qual é o propósito de uma manifestação espiritual? Por que os dons se manifestam na igreja? É para que haja edificação de todo o corpo. É para que todos os irmãos sejam edificados por aquela manifestação. E as línguas estranhas, ainda que transmitam um sentimento de reverência, até de transcendência, mas elas sem interpretação é uma mensagem que a gente não entendeu. Então é bonito, a gente sente aquele arrepio, mas a gente não sabe o que foi falado. Então isso pode atrapalhar a questão da edificação da igreja como um todo. Por isso, quando esse tipo de manifestação ocorre, aquele que está falando deve orar para que possa interpretar a língua, para que então toda a igreja possa ser edificada. Algum irmão aqui já viu essa manifestação de dom, de interpretação de línguas? Irmãos, existe, eu já vi já, e é a coisa mais linda do mundo, e está à disposição de todos vocês. Então o que deve fazer o crente e a igreja que é doutrinada? Quando ela está naquele momento, daquele ápice espiritual que os irmãos começam a falar em línguas, ao invés de a gente ficar na bituca, né? Meu Deus, quem está falando? Quem que vai interpretar? Quem que Deus vai usar agora? Não, é aquele momento que a gente se abaixa, inclina a cabeça e ora: Senhor, se o Senhor quiser me usar para interpretar a língua, eis-me aqui, Senhor. O Teu Espírito Santo mora em mim. O Jesus, o meu irmão, é o mesmo que o meu. O Espírito Santo que mora nele, mora em mim também. Então, se o Senhor quiser me usar, me usa. O problema, irmãos, é que às vezes a gente fica meio espectador do culto, né? O que vai acontecer agora? O que Deus vai usar? Deus quer usar você. Aleluia. Então você tem que estar pronto e na posição, para que quando esse dom se manifestar, Deus encontrar no seu coração a disposição para você ser usado. Amém, meus irmãos? Verso 14: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu posso orar em línguas? Posso. Devo orar em línguas? Devo. Edifica. Você começa a orar em línguas, é como se você estacionasse seu carro ali num posto de gasolina e o tanque fosse cheio.
Você começa aquela oração quando não tem palavras mais, você sente aquela graça de Deus, começa a falar em línguas estranhas, seu coração vai fervendo de alegria. Você vai sentindo um gozo, uma alegria, aquilo vai te envolvendo. É a coisa mais gostosa do mundo. Mas eu devo orar só em língua estranha? Não. Porque se eu fizer isso, o meu entendimento vai ficar prejudicado. Eu não vou saber de fato que eu orei. Então essa oração, ainda que me edifique, não vai produzir em mim o fruto mais duradouro que é necessário. Então você deve orar em línguas, mas também deve orar com entendimento. O que é orar com entendimento? Com palavras que você seja capaz de entender. Que é a oração que você faz tradicionalmente em casa. Jesus, me dá paciência com meu esposo. Jesus, me socorre aquela mulher que está me dando trabalho. É orar com entendimento. É falar de uma forma que você está entendendo o que você está falando. Amém, meus irmãos? Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Nós podemos a qualquer momento, irmãos, contar com a ajuda de Deus através dos dons espirituais. Mas nós precisamos entender que a nossa vida não se baseia somente neles. Deus tem nos dado também a possibilidade de um relacionamento racional com Ele. Conversar com Ele numa língua que a gente entende, sabendo que Ele nos compreende. E não é menos espiritual. Se você passar uma hora orando na sua língua que você fala, a sua língua conhecida, não quer dizer que você foi carnal. E se você passou uma hora orando em língua estranha, não quer dizer que você foi espiritual. Não é isso que vai dar peso para a oração. O que Deus quer ver na nossa oração, de fato, é um coração dependente dEle. É a nossa vida ligada na presença dEle. Não adianta eu orar em línguas uma hora com soberba. Não, eu sou o cara, não, eu sou espiritual. Não, eu estou sentindo o Espírito Santo, não serviu de nada. Agora você não fala língua estranha nenhuma, mas eu estou lá, Jesus, eu não sou nada. Jesus, eu sou poder, tem misericórdia de mim. Me capacita, me ajuda, me perdoa. Deus vê que a gente está humilhado e a graça dele vai ser derramada na nossa vida. A máxima, irmãos, do nosso relacionamento com Deus é que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então ninguém tem que se apresentar diante de Deus como um super-homem. Deus não é salvador de super-heróis, Ele é salvador de gente. Se você é gente, glorifica o nome dEle nessa noite. É com você que Ele quer lidar. Então a gente pode se apresentar perante Deus exatamente como nós somos. Não precisamos fazer de conta com Deus, Ele conhece a gente. E Ele vai sempre dispensar a graça dEle no momento certo, para que a gente possa continuar na presença dEle. Isso pode acontecer pelos dons, como nós estamos lendo aqui. Verso 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Irmão, você já imaginou que eu vim aqui fazer uma oração? Eu chamei aqui o Aguinaldo para orar. Aguinaldo, vem cá orar ao Senhor Jesus. Ele vem. Ele faz a oração dele inteira em línguas. Você pode falar um amém numa oração dessa? Sim ou não? Não. Você não entendeu o que ele falou? Como é que você vai falar amém? E se ele língua estranha falou mal de Deus? Aí você fala amém, você concordou com ele. Por isso que está escrito aqui, a oração em línguas, o falar em línguas ocupa um papel importante na devoção, mas tem um momento certo. Então quando eu chamar você para orar, você pode sentir a presença de Deus, pode falar língua no microfone, e eu quero que isso aconteça. A Bíblia nos incentiva, não podemos proibir o falar em línguas. Eu quero ver o povo de Biripé aqui se alegrando. A gente é pentecostal, a gente crê nisso, aleluia! E isso acontece naturalmente na igreja, mas a gente tem que fazer isso de uma forma normatizada. Então quando eu chamar você aqui para orar com os pedidos de oração, irmão, presta atenção nos pedidos e ora cada um deles, como aconteceu aqui hoje. É assim que funciona. Agora você imagina, foi lido aqui 10 pedidos de oração, aí você chegou aqui e orou em língua estranha a oração inteira. Aí o irmãozinho estava aqui dentro esperando que você orasse pelo pedido dele. Ele falou isso, mas será que ele orou? Será que na língua estranha ele pediu o que eu solicitei? Então você tem que saber dosar as coisas, amém? Você não é menos espiritual quando você contém um pouco a manifestação, amém, meus irmãos? Então tudo tem o seu lugar, o seu momento propício. Verso 17: porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Irmãos, quando nós oramos em línguas estranhas, a gente é edificado.
mas o nosso próximo não é. Então tem que existir interpretação para que ele compreenda o propósito daquela manifestação. Verso de número 18: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vocês todos. Paulo, em momento algum, irmãos, ele condena falar em línguas. Isso tem que ficar muito claro. Quando a gente vai trazer uma doutrina dessa para a igreja, a gente corre o risco daquele irmão que já é gelado parar de falar em línguas de uma vez por todas, porque às vezes não entendeu o que está sendo explicado. E aquele irmão que é mais solto, mais avivado, mais assim, ligado, que gosta, começar a parar de falar pensando que está sendo censurado pela palavra. Não é isso, de forma alguma. O que a Bíblia quer nos ensinar é encontrarmos a moderação e o equilíbrio. Por exemplo, irmãos, estou aqui trazendo ensino para vocês, amém? Você imagina se tivesse um irmãozinho sentado aí na área da igreja falando em línguas estranhas alto e estivesse atrapalhando a pregação? É correto isso? Esse tipo de coisa deve ser instruído e censurado. Agora, está aqui o círculo da oração cantando um hino lindo para Jesus. De repente as irmãs começam a levantar as mãos e começam a falar em línguas naquela alegria. Está errado? Não, está certo. Se alegraram, cantaram para Deus, sentiram Deus e se derramaram na adoração. Então as línguas, elas são importantes no momento certo, no momento oportuno. Amém, meus irmãos? Dá um cutucão no seu irmão e fala assim: olha, Paulo incentiva a falar em línguas. Fala isso para ele. Então vamos buscar em nome de Jesus. Aleluia! Vamos buscar para a glória do nome do Senhor Jesus. Verso 19: todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Perceba que Paulo entende o valor do ensino acima desse tipo de manifestação. De que adiantaria se eu chamasse vocês para um culto de doutrina aqui? E por sinal, eu quero parabenizar os irmãos, viu? Parece que depois do conselho de domingo os irmãos vieram, voltaram, viu? Fazia tempo que eu não tinha uma vez assim, viu? Eu vou começar a fazer aquele apelinho todo domingo à noite, viu? É bom, que daí vocês vêm, né? Você imagina se eu venho aqui para o culto de ensino e eu falo em língua a pregação inteira. Você vai voltar para casa, nossa, que culto espiritual. Pastor Sérgio estava ungido hoje, foi só língua, foi só mistério. Você entendeu alguma coisa? Nada. Não cumpre o propósito. Então Paulo fala: eu prefiro falar na igreja, aqui, no culto, na proclamação, na instrução, no ensino, 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua conhecida. Irmãos, 5 palavras faladas na nossa língua aqui, dirigidas pelo Espírito Santo, vale mais que 10.000 línguas estranhas. É por isso que às vezes você vem no culto, uma palavra só que o pastor fala faz seu coração ferver. Aleluia! Não é assim? Porque Deus direciona a palavra diretamente ao teu coração. Você pode ter certeza disso. Então, na proclamação, é melhor que falemos a língua conhecida. Verso de número 20: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Por que Paulo chama esses irmãos de meninos no entendimento? Eu não sei se as irmãs aqui que têm filhos já passaram por isso, eu passo com a Alícia. A Alícia faz de tudo para chamar minha atenção, mais de tudo, e até arte. Eu cheguei em casa hoje do trabalho e perguntei para minha esposa: como é que a Alice se comportou hoje? Nossa, uma princesinha, boazinha. Cheguei em casa, irmãos, a menininha virou. Eu falei: mas é a minha filha mesmo? Porque a minha esposa está boazinha. Irmão, o que você imaginar que arte ela fez? Esparramou bolacha no chão, pôs a mão na televisão, subiu no carrinho, caiu, fez, mas o que aconteceu? Para chamar a atenção. Então, quando a gente é menino, a gente está interessado em chamar a atenção. E no caso da igreja de Corinto, eles queriam chamar a atenção pelos dons que eles manifestavam. Irmãos, às vezes a pessoa quer esconder um caráter fraco em manifestações espirituais. A pessoa não tem caráter, fala mal da vida de todo mundo, dá pronta, faz e acontece,
mas na igreja é mistério, e levantamento faz assim. Então, às vezes a gente pensa que dá para esconder a fraqueza de caráter nossa com manifestações. Irmãos, não seja tolo. Você pode até enganar a mim, mas Deus está te vendo. Então é melhor às vezes que você não fique ocupado tanto nisso, mas peça para o Espírito Santo que Ele venha modelar o seu caráter, seu jeito, seu comportamento, sua língua, seus relacionamentos. Irmãos, como seria melhor se não tivesse tanto oba-oba e tanto rapapá na igreja, mas os irmãos se amassem de verdade, se ajudassem de verdade, fossem leais de verdade. Agora, às vezes, irmãos, a gente vê tanto movimento, tanta baguncinha pentecostal, e o povo brigando de cara virada, puxando os cabelos, falando um mal do outro, fazendo fofoca. Misericórdia! Não está cumprindo o propósito. O Espírito Santo ali não está operando, ali a emoção está operando. Porque quando o Espírito Santo opera, a primeira coisa que vai mudar é o nosso caráter. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a obra do Espírito começa aqui dentro. Aleluia. O Espírito Santo vai te ensinar a amar. Aleluia. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Irmão, de nada adianta suas línguas, suas profecias, suas visões, se lá no íntimo você cultiva o ódio, a inveja, a indiferença. Mas, irmão, se o seu coração estiver aquecido pelo amor de Deus, ainda que não tenha dom nenhum, Deus está com você. Aleluia. Então tome cuidado, irmãos, não vamos confundir alhos com bugalhos. Ser pentecostal não é pular, não é dançar, não é profetizar, não é ter visão. Ser pentecostal é se esforçar para viver a Bíblia como ela é, sabendo que Deus vai nos dar todo o poder e dom necessário para que a gente vença e viva uma vida que vale a pena. Aleluia. Irmãos, é muito importante a gente ver isso. Os sinais devem nos seguir e não a gente seguir os sinais. Isso é importante. Muita gente vai atrás de dons, vai atrás de profecias, vai atrás dessas coisas. Não. Se você estiver andando com Deus, os sinais vão seguir você. Aonde você estiver, se Deus assim quiser, algo extraordinário vai acontecer. Então fica tranquilo, se sua vida está nas mãos de Deus, Ele vai cuidar e o necessário vai chegar na sua vida. Pode ter certeza disso. Então não seja menino no entendimento. Não tente esconder os seus pecados, suas fraquezas, no dom espiritual. Não tente esconder os seus pecados, como ninguém pode saber isso aqui. Você vai morrer. Sua vida vai minguar. Coloca para fora isso. Procura ajuda. A igreja não é um tribunal, aqui é um pronto-socorro. Hoje você está doente, eu posso, pela graça de Deus, te ajudar a ser sarado. Amanhã eu posso estar doente e você me ajudar. Aqui a gente está unido para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É muito melhor escancarar a fraqueza do que ficar escondendo. Não dá certo, não dá certo. Então, põe para fora esse teu brilho, em nome de Jesus. Ninguém pode saber. Isso é ser menino. Você pode colocar a sua vida espiritual em risco até para salvação. E por quê? Por um orgulho bobo, muitas vezes. Mas deixa o Senhor Jesus falar o teu coração aqui nessa noite. Ele é rico em perdoar, Ele pode alcançar você. Você só pode ser menino na malícia. O que é ser menino na malícia, irmãos? A criança dificilmente fica procurando chifre na cabeça de cavalo. A criança é pura. A criança acredita. Ela ama. Minha menininha, irmãos, é um baratinho. Você dá uma palmadinha nela, ela chora, 5 minutos depois ela tenta de você. Papai, mamãe, colo. A gente tem que ser assim. Quando a gente fica adulto na malícia, a gente começa a procurar chifre na cabeça de cavalo. Não é? A gente quer arrumar problema, a gente quer ver alguma coisa errada na igreja para ter um justificativo para sair daqui. Então aqui no nosso convívio a gente tem que ser menino na malícia. Tem que ficar parar de procurar problema na vida do irmão e voltar a fazer o que a Bíblia ensina, examinar a si mesmo. Aleluia. O
dedo que você aponta para o seu irmão, tem 3 apontados para você e 1 para Deus. Aponta o dedinho pro seu irmão para você ver. Aí, ó. 3 apontados para você e 1 está para o Papai do Céu. Não faz isso não. Aponta a mão inteira para você. Eu sou pecador. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. Aleluia! Até porque Deus não veio para justo, Ele veio para o doente. Aleluia! Porque o doente quer ser sarado e Deus quer te sarar nessa noite. Aleluia! Se você quiser ser sarado, Ele é o médico, Ele está aqui, Ele pode tocar em você nessa noite. Aleluia! Mas no entendimento a gente tem que ser adulto. E o que é ser adulto no entendimento? Quando você era criança, seu pai cuidava de você. Agora que você cresce, você cuida do seu filho. Então quando a gente é menino, a gente tem que ser cuidado. E quando a gente cresce, a gente passa a cuidar. Irmão, a gente está crescendo na fé quando a gente para de dar trabalho na igreja e começa a trabalhar. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você está dando trabalho ou está trabalhando? Pergunta para ele. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Quanto mais você trabalha, menos trabalho você dá. Irmãos, eu não vejo irmão que está ocupado com a obra de Deus assim, reclamando de muita coisa. Não vejo, não dá tempo, ele está envolvido ali, ele não vê tanta coisa. Agora quando a gente está de espectador, irmão, meu Jesus, a gente vê tudo, a gente observa tudo, só Jesus na causa. Então, a gente deve ser adulto no entendimento, menino na malícia. Verso 21, está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei esse povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Irmãos, isso aqui é muito interessante. No Antigo Testamento nós temos esta profecia, e ela ocorre no momento em que Israel foi tão rebelde com Deus, tão rebelde, que Deus mandou Israel para o exílio. E ali eles foram colocados no meio de um povo que não falava o idioma deles. Eles então perceberam que estavam debaixo do juízo de Deus por conta daquela rebeldia. Paulo de alguma maneira associa esse evento de uma língua desconhecida de uma outra nação com as línguas estranhas, dizendo que as línguas são um sinal para aqueles que são infiéis. Irmão, quando uma pessoa que não é crente entra na igreja e ela percebe aquela temperatura espiritual nossa e vê o irmão falando em línguas, ele fica assombrado. Que negócio é esse? O que é isso? Então ali ele percebe que há algo que ele não entende que está acontecendo, aquilo uma sombra. O que para a gente, meus irmãos, é normal. Para a gente, língua estranha não é sinal nenhum. A gente já está acostumado, a gente já é desse povo já. Aleluia! Agora para o infiel é um sinal, opa, alguma coisa lá diferente que eu não entendo. Mas eu estou vendo estampado no rostinho deles que é bom, porque eles falam em línguas com aquele rosto brilhando de alegria. Aleluia! Mas para nós, a profecia é um sinal poderoso. Porque quando a palavra está sendo proclamada, ou quando um dom espontâneo de profecia se manifesta, os segredos do coração são expostos. Você sabe bem disso. Você já entrou aqui em BNP muitas vezes, e você ouviu uma pregação e você falou: meu Deus, a minha vida inteirinha foi falada naquela pregação. Aquilo foi uma profecia, e aquilo foi um sinal para você de que Deus está de olho na sua situação, te conhece, não perdeu você de vista, aleluia, e está trabalhando na sua causa, aleluia. É uma profecia, nos convence da presença de Deus. Irmãos, que gostoso que é. Você vem para o culto às vezes todo machucado, todo ferido, e desde o primeiro hino da harpa você vai ouvindo Deus falar com você. Aí a leitura bíblica, Deus fala com você. Aí o irmão dá um testemunho, Deus fala com você. E chega a pregação da palavra, e aquela palavra é certeira. Seu coração vai fervendo. Você é como aqueles discípulos do caminho de Emaús.
para a gente, aí a palavra vai aquecer no coração. Aquele abatimento, aquela frieza vai dando lugar numa esperança nova. Aleluia! É o sinal de que Deus está conosco. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia, aleluia, aleluia! E às vezes Deus mói a gente, né, irmãos? Quando a gente pensa que tem todas as respostas, vem Deus e muda todas as perguntas. Às vezes Deus mói a gente. Aleluia. E a gente não sabe o que fazer. Fica naquela situação que só resta o silêncio. Só resta esperar pela misericórdia de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que é bom ficar em silêncio. Aleluia. E esperar ali a salvação do Senhor. Aleluia. Aleluia. Minha irmã, você vai vencer essa prova caladinha. Aleluia. Você falou tanto esses dias, deu tudo errado, não é verdade? Caia sobre Fica quietinho. Quando você parar de falar, Deus vai começar a falar por você. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia! Então vamos esperar e deixar ele trabalhar. Aleluia! Verso 23: Se pois toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventuras que estáis loucos? Imagina, irmão, o pessoal vem aqui num culto cristão, nosso aqui da Filipe, aí os hinos da harpa, o Vitor canta em línguas. Pedido de oração recepcionista, lê em língua. Leitura oficial, Aguinaldo lê em língua. O louvor, Wesley canta em língua, de equipe. A pregação é toda em língua. O povo vai falar quem está louco. É o que está escrito aqui. Então, as línguas têm um papel. Só que sempre que a gente excede o papel delas, vira loucura, perde propósito. Então eu insisto com isso, irmãos. A gente está viciado em pensar que o culto avivado, o culto pentecostal, é o culto que todo mundo falou em línguas, meia dúzia de irmãos saíram, vai que não, nada disso. O culto pentecostal, o culto avivado, é o culto que o nosso coração ferveu pela presença de Deus. É o culto que a palavra fez a gente perceber que a gente tem que melhorar mais. É aquele culto que a gente sai, sabe assim, meio mirradinho? Meu Deus do céu, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar, que Jesus está voltando. Esse é o culto pentecostal. Agora, o culto gospel, que é o culto vazio, você pulou o culto inteiro, falou em língua o culto inteiro, e pulou no pé só, subiu na parede. Quando você saiu da igreja, você está dando Pai de Senhor para os irmãos até em língua estranha. Aí passou 10 minutos do culto. Nossa, mas o culto foi bom, mas quem foi pregado mesmo? Nossa, quem que leu a Bíblia? Mas quem cantou os hinos da harpa? Eu não lembro, não, mas foi bom porque eu falei para você, não. Não. Esse culto mexeu com a sua emoção. Mas a tua alma não foi tocada pela graça de Deus. Agora eu quero chegar num ponto, é meu sonho como pastor de uma Assembleia de Deus, em que os nossos cultos são com entendimento, mas o povo está em total liberdade para adorar a Deus, levantar as mãos, falar em línguas estranhas, mas no momento de ouvir a palavra, a gente está assim, eu quero melhorar, aleluia, eu quero aprender mais da Bíblia, eu quero crescer, aleluia, eu quero ser útil para o reino de Deus. Esse é meu sonho. E a gente consegue se a gente se esforçar na oração e no estudo da Bíblia Sagrada, a gente chega lá. Amém, meus irmãos? Versículo de número 24: Mas todos profetizarem, e algum indouto infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Irmãos, diferente quando o ímpio. Aqui nós temos dois nomes, né? A gente tem o infiel e tem o indouto. Difícil entender porque Paulo distinguiu. Alguns comentaristas bíblicos dizem que o infiel é quem nunca creu, e o indouto é quem participa do culto sem ser crente. Mas eu não tenho certeza disso, mas eu passo a título de curiosidade dos irmãos. Não há consenso disso aqui. Provavelmente é isso que Paulo tem em mente. Se um desses dois entra no culto
e houver essa abundância da profecia no culto, essa pessoa vai compreender que Deus está conosco. Porque daí ela entra e na palavra Deus começa a mexer com o pecado dela. E ela fala: meu Deus, se eu me converter eu vou para o inferno. E ela começa a ser incomodada. Ela sai: meu Deus, tem alguma coisa diferente lá. Eu percebi que Deus está com aquele povo. Aleluia! Irmãos, a gente tem que se comportar no culto, tem que se esforçar na nossa vida cotidiana, de tal forma que as pessoas percebam que Deus está com a gente. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e vê se Deus está com ele. Bela, dá uma olhadinha. Vê se tem aquele brilho gostoso. Vê se tem aquele amor do Senhor Jesus Cristo. Vê se tem aquela comunhão gostosa. Vê se tem um sorriso estampado no rosto. Aleluia! Nós precisamos ter esse tipo de comportamento, irmãos, para as pessoas sentirem Deus conosco. Amém, meus irmãos? Verso de número 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O verso 26, irmãos, é o verso que eu mais gosto de todo o capítulo 14. Porque esse verso dá um deslumbre para a gente como que era um culto na igreja primitiva. Irmãos, deixa eu lembrar vocês de algo. Não tinha harpa cristã na igreja primitiva. Os crentes não tinham essa Bíblia bonita que você tem na mão. Não tinha banco. Não tinha terno, paletó, não tinha nada disso, irmãos. Era o começo da igreja. O que eles tinham? Uma fé inabalável que Jesus havia ressuscitado. E o conhecimento das Escrituras no Antigo Testamento. Foi assim que a igreja começou. Até que o cristianismo se desenvolveu, o Novo Testamento foi completo. Depois de 1500 anos quase, com a imprensa, os crentes passaram a ter a Bíblia completa. Até então não tinha. Como que funcionava o culto? Está aqui, ó. Quando vocês se ajuntavam, que é isso aqui, ó. A gente está junto aqui, a gente se ajuntou. O que acontecia lá? Cada um de vós, todos os irmãos tinham alguma coisa. Ninguém ficava sem levar nada para o culto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu te chamar hoje aqui na frente, o que você trouxe para o culto? Tem uma saudação? Tem um versículo que você meditou, que você pode falar algo para a igreja? Tem um testemunho? Tem um hino? Ah, pastor, não, eu só vim para ouvir. Isso não existe na igreja de Jesus. Isso não existe. Irmãos, a igreja de Jesus é que não é uma festa americana. Já foi em festa americana já? Cada um leva um prato. Ninguém fica sem levar alguma coisa. E na igreja é assim também. Você tem que trazer alguma coisa para o culto. O que você trouxe para o culto hoje? Ah, eu só quero ouvir, pastor. Não. O que você trouxe para o culto? Alguma coisinha tem que ter. Olha o que os irmãos levavam para o culto. Cada um de vós tem salmo. Eram os cânticos. Eram os salmos que nós lemos hoje, que eram cantados nos cultos. Irmãos, tem que ter cântico no nosso culto. Aleluia! Quantos gostam de cantar para o Senhor Jesus aqui? Eu quero pedir algo para os irmãos, principalmente domingo à noite, irmãos. Eu fico observando. A gente vai cantar os hinos da harpa cristã, metade da igreja de boquinha quieta, fechadinha assim, ó. Aí a outra metade dela está conversando e metade está cantando alto para ver se cobre a conversa. Está errado, irmãos. Coisinha feia. Tem que cantar todo mundo. O cântico é congregacional. Toda a congregação canta para o Deus da congregação. Então a gente tem que cantar. Ah, pastor, mas eu não tenho harpa. Compra, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Você não esquece de colocar crédito no seu harpa. Por que eu não compro uma harpa cristã? Vamos comprar, vamos cantar para Jesus. Então tem que ter isso daí. Irmãos, eu já vi Jesus batizar no Espírito Santo dentro da harpa. Já vi irmãos sentindo alegria espiritual dentro da harpa. Agora a gente canta assim, cabeça do lado, pensando como é que acabou a novela. Meu irmão, para com isso em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Entrou aqui dentro, irmão, é olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Dá o melhor para Jesus. Então cada um de nós tem salmo, tem doutrina. Irmãos, a igreja tem que ter doutrina. Tem que ter doutrina, irmão, não é doutrina não.
Ah, eu não gosto. Terça-feira eu nem vou porque o pastor pega no meu pé. Ô irmãos, eu não sou chulé para pegar no pé de ninguém. Irmão, eu não sou bicho de pé. A única coisa que eu faço é ler a Bíblia e explicar. Se alguém está pegando o teu pé, é Jesus Cristo que quer levar você para o céu. Então dá ouvido e pratica. A igreja tem que ter doutrina. Tem que ter instrução. A igreja sem doutrina, eles têm disciplinada. A Bíblia fala que ela é bastarda. Uma igreja sem correção não é igreja de Cristo. Então tem que ter doutrina na igreja. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, você tem que amar a doutrina. Fala isso para ele. Tem que amar. Você tem que amar a instrução. Tem revelação. O que é revelação aqui? É tornar conhecido, esclarecido a palavra de Deus para a igreja. Alguma vez você ouviu uma pregação de um texto que você já tinha lido 1 milhão de vezes e nunca tinha entendido? Aí alguém veio e explicou, você falou, meu Deus, é assim então? É revelação. É tirar o véu que encobre aquela informação e fazer você entender. Quem já viu isso já? Você foi num culto, meu Deus, então era isso que eu nunca tinha percebido. Foi a revelação que apareceu. Então quando a igreja recebe a revelação, a sua fé vai ser enriquecida, ela vai crescendo forte, para a glória do nome de Jesus. Tem língua, irmão, essa língua aqui é língua estranha, viu? Não é fofoca não, pelo amor de Deus. Muito embora na igreja tenha língua de fofoca também. Tem ou não temos? Quem gosta de fofoca aqui? Quem gosta de fofoca? Hein? Eu disse que gostava, graças a Deus. No fundo a gente gosta. Irmão, foi feito um estudo, irmãos. Os psicólogos descobriram por que o ser humano gosta tanto de fofoca. Quando a gente escuta uma fofoca, a gente tem a sensação de, vendo o erro do próximo, a gente se sente melhor com os nossos próprios erros. Ah, então o Vitor fez isso? Ah, então eu não sou tão mal assim, se até o Vitor fez. Então lá no íntimo, é isso que a gente sente. Mas irmãos, a fofoca é um negócio do inferno. Porque ela vai jogando um irmão contra o outro. E vai nos afastando. Aqui na igreja, irmão, eu e você devemos ser construtores de pontes de relacionamento. Eu tenho que ter livre acesso a você. E você tem que ter livre acesso a mim. Só que a fofoca faz a gente transformar a ponte em muro. Ah, eu não vou nem conversar com o Vitor, porque, nossa, falaram um negócio dele para mim que vai que eu falo com ele, e a gente começa a ter essa indiferença com os irmãos. Então, irmãos, eu já falei isso na reunião de ministério aqui, eu repriso aqui com os irmãos. Eu trato a fofoca como um pecado grave. E quando a fofoca vem à tona, eu vou na fonte. Quando eu descubro, eu disciplino. Eu deixo a pessoa de banco 3 meses na primeira vez, 6 vezes na segunda, 9 na terceira, 1 ano na quarta. Tem que tratar assim. O fofoqueiro tem que ser tratado com rigor, porque ele é um pecador. Quem fica de leve trás é o diabo, meus irmãos. Não foi assim que ele se apresentou para Deus no livro de Jó? Na onde que você vem? Eu estou aí passeando e rodeando pela terra. Passeador e rodeador levando informação para cima e para baixo, não é filho do diabo. O crente não rodeia a terra não, o crente está aos pés de Jesus Cristo buscando a graça dele. Mas o povo gosta. Então eu oriento os irmãos, viu? Alguém chegou em você para contar alguma coisa, você repreende, pega o telefone, eu vou ligar para o pastor agora. Você vai falar essa informação para mim na frente dele. Você vai ver que o fofoqueiro some, irmão. Some. Porque quando a igreja não tem fofoca, não, essa igreja cresce. Para a glória do nome de Jesus. Quantas pessoas chegam no centro da igreja para fofoca? E quem falou vai prestar conta naquele dia. Se alguma alma se perdeu porque a fofoca tirou ele da igreja, naquele dia o sangue vai ser cobrado da mão, segundo a Bíblia. Então fala para o seu irmão, a gente tem que ser que nem um macaquinho. Não falo, não vi, não ouvi. Não tem glória não, irmãos? É só que achar que tem glória a Deus? É só quando o anjo está voando com a bandeja que o seu irmão glorifica? Aqui tem isso não, irmão. Aqui tem doutrina, graças a Deus. Né?
Passamos dessa fase, graças a Deus. E tem interpretação. Então a igreja primitiva tinha língua estranha e tinha interpretação. E qual que era a finalidade de tudo isso? Faça-se tudo para edificação. Cada vez que você se reunir aqui para cultuar, o seu objetivo deve ser edificar a igreja inteira. Então a gente tem que sair dessa mentalidade. Aí eu vim buscar a minha bênção. Para com isso, em nome de Jesus. A partir de agora, eu vou para abençoar alguém. É mudar. Eu não estou pensando em mim mais. Eu estou pensando no meu irmão, na minha igreja, no meu pastor. Amém? Versículo 27. Irmãos, eu vou correr porque eu acho que a gente consegue terminar. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Essa aqui eu já expliquei para os irmãos. É a língua falada como uma mensagem para a igreja. Quando a gente está adorando a Deus, cantando um hino, o Espírito Santo pode se derramar aqui, todos os irmãos falam em línguas. Mas ninguém está falando mensagem para ninguém. A gente está adorando a Deus em língua espiritual. Aí podem ser quantos Deus quiser que seja. Aqui é aquele momento que o irmão levanta e fala uma mensagem em línguas para a igreja. Isso deve acontecer no culto 2 ou no máximo 3 vezes. E tem que ter intérprete. Se você levantou, começou a falar em língua para a igreja, falou, viu que ninguém se manifestou para interpretar, fica lá. Para de falar. O intérprete ou se acovardou, ou você se emocionou e muito que você falou foi só uma emoçãozinha. Foi só um choquinho de Jeová. Então é assim que tu fala. Verso número 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Então, se não houver intérprete, ele se cala então. Aquela mensagem, senão ela não vai cumprir o propósito. Versículo de número 29. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Irmãos, aqui é muito importante. A profecia também no culto cristão, ela deve ocorrer 2 ou 3 vezes no máximo. Eu falo isso com temor, porque alguns irmãos às vezes frequentam os ranchos proféticos, que o danado profetiza para 20. Ele vai por um, ele vai profetizando. Irmão, cuidado. Tem muita gente banalizando a profecia. Eu já vi uma coisa de ficar os cabelos em pé. Só Jesus. A primeira, às vezes até Deus falou, mas a pessoa empolgou. A segunda já foi metade Deus, metade ela. A terceira já foi ela. A última, nem sei quem está falando mais. Então, fica ligado. Profecia é dom, acontece pela vontade do Espírito Santo. E quando começa muita, pode ser que o Espírito Santo já não está agindo mais lá. E a profecia deve ser julgada. Eu julgo a profecia, não o profeta. Então não é porque uma pessoa profetizou para mim que eu tenho que cumprir à risca aquelas palavras. Eu ouvi a profecia, eu costumo anotar, mas eu anoto. Aí eu vou verificar na palavra, é isso mesmo? Aí você vai analisar. Irmãos, profecia é que nem torneira. Se abre só aquele montão de água, né? Aí você fecha a torneira e ainda continua pingando um pouquinho, não é? Às vezes é assim, às vezes na profecia Deus já não está falando mais. Mas o irmão está empolgado, está naquela ligação, ele solta umas palavras que é dele. Então você não tem que dar crédito em 100% da profecia. A Bíblia orienta você a julgar. Isso aqui deve ter sido Deus mesmo, tem tudo a ver. Isso aqui eu achei estranho. Se você achou estranho, não foi Deus que falou. Ah, isso aqui eu não entendi. Não foi Deus que falou também. Não foi Deus que falou. Porque quando Deus falar, você vai entender. Seu coração vai ferver. Você vai estar convicto. Deus não deixa sombra de dúvida. Agora, se ouviu uma profecia linda, o irmão é um vaso. Mas você coçou a cabeça, ai, será? Às vezes naquele momento, aquele irmão que é um vaso, ele se emocionou, quis te ajudar. Então você fala, bem, eu vou guardar isso que eu acho que é e que não é, deixa para lá. E Deus respeita isso, irmãos, porque Deus não quer que a igreja seja guiada por profecia. A igreja é guiada pela palavra de Deus. Você conhece crente guiado por profecia? Quem conhece? Ele só faz o que o profeta mandar.
Eu conheci gente, irmão, que para trocar móvel de casa pedia confirmação de profecia. Ô, irmãos, pelo amor de Deus. É banalizar muito, irmãos. Meu Deus do céu. Irmão, Deus te deu o livre-arbítrio. E Ele deixou claro, faz tudo para a glória de Deus. Tem coisa que não tem que ter confirmação, irmãos. Não precisa. Mas a gente quer espiritualizar, quer jogar a responsabilidade em Deus. Não, irmão. Assume o seu papel, assume as suas decisões e paga o preço por elas. E quando Deus precisar evitar que você erre ou quiser te direcionar para um grande acerto, a profecia vai chegar naturalmente na sua vida. Você não vai ter que correr atrás, ela vai chegar até você. Amém, meus irmãos? É o que eu acredito pela Bíblia Sagrada. Mas se a outro que estiver assentado foi revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então pode acontecer, irmãos, já viu isso acontecer já. Um irmão está profetizando de Deus, profecia ali, coerente com a palavra de Deus, e de repente Deus vai mandar um outro irmão, e já viu acontecer com o desenho daqui, o primeiro senta, e o outro vai profetizar. Pode acontecer também, o que não pode é os dois falar o mesmo tema, que daí a gente não entende nada. Vocês já viram eu pregando aqui, a Alice abrir a Bíblia e começar a pregar também? Eu garanto que vocês não sabem a quem vocês olham. Você imagina se os dois profetas levantar e começar a profetizar? Então, primeiro a gente escuta um e depois a gente escuta o outro. Amém? O Espírito Santo ele não briga consigo mesmo, porque tudo vem do Espírito. Continuando aqui, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Deve haver ordem e deve haver decência. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ai, pastor, eu não consegui segurar. Eu atrapalhei a pregação, e eu atrapalhei a profecia, eu atropelei todo mundo. Não, você se emocionou, foi carnal, deu um showzinho gospel e acha que está fazendo a vontade de Deus. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, se você estiver falando em língua estranha e quiser parar, você consegue. Se você estiver pulando e quiser parar, você consegue. Se você estiver profetizando e quiser parar, você consegue. Por quê? Deus te deu essa capacidade. Porque Deus quer que o culto seja ordeiro. Quem já viu já em vigília em montes, irmãzinha pula, roda, sai atropelando, e cai no chão, e arrasta a mão? Quem já viu já? Irmão, não é poder de Deus não. Meninice. Eu fui uma vez no monte, achei tão engraçadinho, fizemos aquela roda gostosa por orar, e de repente uma irmãzinha fortinha começou. E ela, essa irmã foi rodando, e foi rodando, e foi rodando, ela começou a vir na minha direção. Estava eu, o irmão Rodrigo, o Gregorio Esmeraldino, e uma outra irmãzinha da igreja que a gente estava. E eu fui só vendo, ela vai atropelar um dos três. E a gente lá, vamos desviar. Agora que ela veio, eu puxei o Rodrigo, vem. Ela pegou a menininha. Irmão, saíram rolando barranca abaixo. Ai, poder de Deus não, irmão, carnalidade pura. Deus não vai rolar com ninguém barranca abaixo, irmãos. Mas a gente se impressiona com isso, não é? A gente acha que poder de Deus, a pessoa pular, cair no chão. Irmãos, para com isso, irmão. Para com isso, irmão. Pode pular? Pode. Mas não confunde isso com o poder de Deus. Que eu conheço de gente que pula, e no outro dia a mesma pessoa. Não é? Agora eu conheço irmãos que nunca pularam, mas são cada dia mais crentes, cada dia mais humilde, cada dia lendo mais a Bíblia, orando mais. Então, irmãos, não vamos confundir espiritualidade com movimento corporal. Não é a mesma coisa. Mas pode acontecer de você sentir o poder de Deus e reagir. Eu não censuro quem pula porque eu pulo, irmão. Vocês não me viram ainda. Irmão, eu pulo, eu saio correndo na igreja, sapateio, bato palma. Eu sou pentecostal até o último fio de cabelo, irmãos. Mas tudo tem hora. Tudo tem hora, tudo tem lugar. Irmãos, o poder de Deus é que nem colocar a mão na tomada. Quem já pôs a mão na tomada já? Alguém já cometeu esse delito grave? Você já pôs já? Irmãos, a minha esposa, daquele jeitinho que vocês vão ver lá, quietinha. Quando alguma coisa, que nem a gente estava fazendo compra, esses dias atrás, a garrafa PET 2 litros, caiu para fora do carrinho, 2,5 litros, caiu no calcanhar dela. Ela,
É o temperamento dela. Por isso que na igreja ela é quietinha. Se é comigo, ai! Você vai reagir ao poder de Deus de acordo com o seu temperamento. Você já viu, irmãos, que tem crente que por ser mais introvertido, irmãos, o culto pode estar na labareda. Ele está ali assim. É o jeitinho dele. Agora tem crente, irmão, que está um culto até frio. E ele está... É o jeitinho dele. Ele já é extrovertido. Ele já é alegrinho. E daí ele vai demonstrar mais. Mas não é a demonstração que mostra o que Deus está fazendo aqui dentro. O que Deus está fazendo aqui dentro a gente vai ver na vida cotidiana. Amém? É o comportamento que vai ditar o quão perto que você está de Deus. É o seu comportamento, seu testemunho. Amém, meus irmãos? Isso é importante. Irmão, vocês me dão 10 minutos para terminar o capítulo? Pode ser? Eu estou atrasado, reconheço, mas a gente já encerra isso aqui já. Verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Cuidado com as baderninhas pentecostais que tem acontecido em Portinha por aí. Aquele culto que você vai, está uma dançaiada, um pula-pulo, e os crentes pegando na mão, levanta assim. E isso não quer dizer que Deus está lá. Às vezes o povo fica animado, assim, isso é divertido. Mas veja o que eu digo aqui: Deus não é Deus de confusão. Se a coisa está meio estranha, pode ter certeza que Deus não está lá. Verso 34, irmãs, não fiquem tristes que eu vou explicar aqui para vocês o que está escrito, viu? As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Irmãos, esse versículo aqui, esse trecho, não pode ser lido sem a gente levar em conta 1 Coríntios 11, quando explica sobre a questão da submissão da mulher ao seu marido. O que acontecia em Corinto é que as irmãs, por causa da liberdade que elas adquiriram em Cristo, elas estavam literalmente tagarelando no mundo. Literalmente. E Paulo condena isso. A gente vê que aqui no livro de Coríntios está escrito que a mulher pode profetizar, está escrito que a mulher fala em língua, ela faz isso no culto. Então a mulher pode falar na igreja, desde que seja uma fala de edificação, uma oportunidade, está dirigindo o culto, está dando testemunho, está pregando, pode. Agora, tagarelar não é permitido. Não é permitido, nem para a mulher, nem para o homem. Mas nesse caso em particular, o que Paulo está tendo em mente é que as irmãs estavam atrapalhando a hora do culto, porque estava irmão pregando, elas não estavam entendendo, ela uma cutucava a outra. O que a irmã falou? Você entendeu? Eu não entendi essa parte da pregação. E aí aquilo começou a ficar confuso, atrapalhado tudo. Então, por isso está escrito aqui: se você não entendeu, pergunte ao seu marido em casa, para evitar que elas atrapalhassem no meio do culto. Irmão, vocês sabem que mulher é tudo junto, irmão. Vocês sabem, não sabem? É uma bênção, irmão. É uma bênção. Fala do cabelo de um, da saia do outro, sapato de comprou, as prestações. Não, a mulher fala naturalmente. E se a mulher está dosada, não vira uma tagarelice do céu. Então é isso que Paulo está falando. As irmãs podem continuar dando glória a Deus, profetizando, pregando. Eu estou querendo colocar a minha luz no fogo aí no Congresso das Mulheres Pregadoras, e vão ser usados por Deus. Mas tagarelar, nevermore. Versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Irmãos, por que Paulo falou isso aqui? Tem gente, irmãos, que se julga tão espiritual a ponto de ser insubmisso. Então, às vezes, ele está excedendo, ele está exagerando no comportamento dele, e o líder que Deus constituiu na igreja, o pastor, o presbítero, chega e fala: não, vamos melhorar isso aqui, isso não é correto. E ele fala: não, estou fazendo porque Deus está mandando.
Tem gente que é assim, eu já vi gente assim, irmãos. Conheci uma irmã em Alfenas que ela orava assim: Senhor, quando o Senhor tiver que me corrigir, corrige o Senhor mesmo, eu não quero que o Senhor use o homem para me corrigir, não. Não usa pastor, não, nada, o Senhor fala diretamente comigo. Oh, meu Pai do céu. Você conhece gente assim, irmãos? Tem gente que gosta de falar a verdade, né? Mas quando tem que ouvir a verdade, não é? Estrela. Então, você cuida, você é profeta, você cuida de ser espiritual, reconhece, irmão, que as coisas que eu estou pregando aqui são mandamentos do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que obedecer, está escrito. Mas se você quiser ignorar, que ignore. Eu não posso forçar ninguém a ser o que a Bíblia manda que você seja. Irmãos, pastor nenhum pode te obrigar a fazer alguma coisa. Por isso que eu não me preocupo, irmãos. Não fica aqui, não sou pastor detetive, não fico fiscalizando. Eu tenho consciência que eu estou cumprindo o meu papel. Eu estou pregando a palavra e estou me esforçando para viver a altura da minha vocação. Quem é de Deus vai aprender comigo e vai crescer. Quem não é, vai ignorar. Mas naquele dia vai ser ignorado por Deus. Então eu fico tranquilo. Irmão, você não tem que ficar cuidando da vida do seu irmão, não, viu? O Deus que salvou ele vai fazer o que tem que ser feito. O que a gente faz é instruir. E eu acredito que quem é de Deus, como disse Jesus, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se a pessoa não quer mudar, é porque ela não é de Deus ainda. Verso 39 e 40, para terminar. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Irmãos, todo e qualquer esforço da igreja para que o seu culto seja decente e ordeiro glorifica a Deus. Nesse aspecto eu quero trazer uma última orientação para os irmãos. Nós já melhoramos muito, demais. Nós já mudamos da água para o vinho. Agora eu quero mudar do vinho para Coca Zero. E Coca Zero para mim é melhor que vinho, não é? Irmãos, a movimentação do culto ainda pode melhorar um pouquinho. Ainda pode. Então eu já dei essa orientação para os irmãos, eu repriso. Irmão, quando a gente vai no cinema, os irmãos que vão, ou está vendo aquele programa de receita lá, o Mais Você, a Palmeirinha, você fica colado lá. Você não respira. Se o filme tem 3 horas você fica sentado. Nem pausa você dá no controle. Você segura. Não vou no banheiro agora porque essa parte tá legal, tem que ver o que vai acontecer. Mas no culto, irmão, levanta uma vez. Levanta duas. Vai tomar água, vai conversar com um amigo lá fora. Irmãos, isso torna o culto sem ordem. Então, eu oriento os irmãos, se tem que tomar um remedinho, vem com um cantinho de água. Melhor. Você precisa ir no banheiro, vai antes do culto. E segura. Você lembrou que você tem que falar uma coisa para o irmão? Fala depois do culto. Porque senão, irmãos, fica um tal de mandação aqui. Já é complicado as crianças. Olha minha fera aí. A pentecostalzinha corre o mundo inteiro, irmão. Parece profeta, ele é uma profecia. Então as crianças por si só já são um desafio nosso. E é muito difícil hoje deixar a criança sentada, irmãos. Por isso que vocês nunca me viram falar para os irmãos segurar as crianças. Eu sei que é difícil, as crianças hoje são mais elétricas que antigamente. Se você tem conseguido, glória a Deus. Eu e a minha esposa estamos orando e jejuando e a menina não acalma. Eu estou entendendo isso como um dom. Deus quer testar minha paciência, não é possível. Então tem aceitado e dobrado. Mas os adultos conseguem ser mais assertivos nisso. Então, irmão, chegou no culto, ajoelha. Se você não tem nenhum problema de saúde, fica de joelhinho dobrado até a gente começar o culto. Vai conversando com Deus. Às vezes o irmão chega no culto, irmão, dá assim, ó. Dobrou o joelhinho ali, ó. Ai, Jesus, cheguei, amém. Ai, Guinaldo, deixa eu te contar. Não, meu irmão, não faz isso não, pelo amor do bom Jesus. Se você não tem nenhum problema de saúde,
Chegou na igreja, ajoelha, fica de joelho dobrado até o culto começar, com exceção dos obreiros que têm que servir, os presbíteros que vão atender as suas necessidades. Mas os demais irmãos estejam orando. Quanto mais você orar, mais seu coração vai ser alegrado por Deus naquele culto. Mais você vai sentir Jesus. O irmãozinho que não pode ajoelhar, curva a cabecinha, fica orando. Mas às vezes, irmãos, eu fico estarrecido no culto. A gente chega domingo à noite aqui, está boa parte da igreja sentada, uma conversaiada. Irmãos, isso esfria um pouco a devoção, a espiritualidade do culto. Então eu sou de um tempo que a Assembleia chegava às 6h30 na igreja para orar até às 7h. Para o culto ser uma bênção. E eu acho que a gente consegue chegar perto disso. E nos dedicarmos mais à oração para que a gente veja mais salvação de almas. Mais irmãos batizados do Espírito Santo. Mais a palavra nos incomodar e nos despertar para uma mudança. Os irmãos acham que a gente consegue, irmãos? Dá uma olhadinha para esse bonitinho do seu lado e falar assim, ó, o pastor indo com a gente a orar um pouquinho mais antes do culto. Diga isso para ele. Vamos fazer dessa forma. E não precisa fazer oração de passarinho não, viu, irmãos? Pode dobrar o joelho e orar como um verdadeiro assembleano para dormir. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Pode, não tem problema. Porque senão dorme. A gente dorme mesmo, chega cansado, trabalha o dia inteiro. Então pode orar com fervor, mas vamos orar. Dessa maneira Deus vai ser glorificado aqui nesse dia. Amém, meus irmãos? Fique de pé em nome de Jesus.